economia na real e ponto os fatos que precificaram e marcaram a economia brasileira e mundial em uma semana muito triste para nós brasileiros e principalmente para os gaúchos, que também deverão ter mais um final de semana tenso, já que as condições previstas pela meteorologia são de mais chuvas e aquilo que já está encharcado, que já está inundado, pode piorar. Vamos rezar para que São Pedro, mude essas condições meteorológicas, porque agora esse risco climático, ninguém tem essa ligação direta com São Pedro, capaz de fazer uma proteção, um RED, e a gente vai vivendo cada dia mais apreensivo com o tamanho das tragédias naturais. Nesse caso, no Rio Grande, o negócio é de certa forma, até difícil de mensurar. Difícil para a gente que está aqui entender a extensão, o tamanho, da tragédia que se abateu por lá. Só para vocês terem uma ideia, a última informação é de que 425 dos 497 municípios gaúchos estão sofrendo com as águas. Isso é 85% do território. E grande parte dele, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre e agora os municípios mais ao sul, afetados pelo transbordamento da Lagoa dos Patos, nós estamos vendo aí cenas e uma devastação. É um verdadeiro tsunami. Não foi o mar que entrou, foi a água que caiu e que está sendo levada para o mar e que levou praticamente um estado inteiro. O Rio Grande do Sul é o quarto estado mais rico do Brasil. Ele é muito importante tanto no agro quanto na indústria. Ele responde por quase 13% do PIB da indústria brasileira. Do agro brasileiro, vou repetir. Ele responde por quase 13% do PIB do agronegócio e por quase 9% do PIB industrial. Ele é muito importante na produção, por exemplo, de arroz, mais de 70%, 71% do arroz é produzido lá. Praticamente 100% da canola, mais de 80% da aveia, sem falar no lado da produção de proteína animal. Nós estamos falando aí de suínos, de bovinos, nós estamos falando do outro lado de soja, nós estamos falando de milho, e na indústria nós estamos falando de móveis, de calçados, de indústria de equipamentos, nós estamos falando de indústria têxtil. É muita coisa, gente, é muita coisa que foi levada pela água ou que ainda está debaixo d'água. Estão falando aí que cerca de 90 bilhões serão necessários, mas a gente não sabe se serão suficientes, tamanho o estrago. E a reconstrução tem que ser rápida, por isso vamos nos desdobrar em solidariedade e em compreensão, para entender que um Estado precisa ser reconstruído. Mas acima de tudo, quando a gente olha, sob o ponto de vista da economia, a economia é o resultado do trabalho das pessoas. Então, a economia, ela quantifica a disposição das pessoas em trabalhar, em produzir bens e serviços, em entregar uma qualidade de vida. E isso aí, gente, como é que vamos reconstruir a história e o passado dessas pessoas que perderam tudo? Perderam suas casas, perderam as suas lembranças, perderam o cheiro, Eu sou muito sensorial, Então eu gosto muito do cheiro dos lugares. Então os lugares, grande parte deles estão totalmente arrasados. Municípios terão que ser movidos de lugar. Então vai ter que ser feita todo um planejamento e toda uma engenharia e uma obra muito pesada de infraestrutura, porque as estradas foram embora, as ferrovias foram inundadas, os aeroportos estão debaixo d'água. Então tem que se pensar tudo de novo, porque infelizmente o mundo mudou e o risco climático hoje,
ele é totalmente incerto. Mas, enfim, vamos rezar e vamos nos solidarizar com o Rio Grande do Sul e, dentro das nossas possibilidades, fazermos o que for possível para minorar o sofrimento e para acelerar a reconstrução de um Estado. Só mais um dado: segundo a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a expectativa do PIB de lá era de crescer 4,7% em 2024. Agora, se ficarmos 0-0, se não houver recessão, será muito positivo. Aqui no Brasil foi semana de decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. E também foi um desastre na percepção de risco país, porque a decisão foi apertada, foi dividida pela primeira vez. 5 votos votaram e ganharam pela redução de 0,25 da Selic, e 4 diretores votaram pela redução de meio ponto. Só que a divisão dos votos, ela caracteriza uma divisão de como enxergar e de como administrar a política monetária. Foi isso que o mercado enxergou. Então você tem os desenvolvimentistas, que é essa ala mais ligada ao atual governo e aos membros indicados pelo atual governo, dentre eles Gabriel Galípolo, que pode ser o sucessor de Roberto Campos Neto, está cotado para ser, e do outro lado, Roberto Campos Neto e a turma antiga, né? A turma que tratou o Banco Central com a independência que um Banco Central tem que ser tratado. Não estou dizendo que os 4 votos pela decisão de meio ponto de queda não tenham tratado o Banco Central da forma técnica e independente que ele tem que ser tratado. Porque, para minha surpresa, houve uma unanimidade dentre os membros de que o cenário piorou. O cenário internacional piorou, o cenário interno piorou, mas mesmo assim, 4 diretores optaram por flexibilizar em meio ponto, como era apontado na ata da última reunião. Mas da última reunião para cá, muita água rolou debaixo da ponte. Água externa, né? Já que a gente está falando de água, qual foi, né, essa inundação, que pode ser uma inundação política do Banco Central? A água que rolou externamente foi a quase decisão, né, ou compreensão de que nos Estados Unidos os juros podem não cair nesse ano. Além disso, aqui no Brasil, a mudança das metas fiscais pelo governo, piorando a expectativa de equilíbrio e de geração de superávit, isso aí também trouxe muita diferença. O governo dizendo, olha, não vou economizar ou receitas menos despesas, o superávit não vai ser aquele que nós combinamos, será menor. Em 2025, não teremos superávit, ficaremos no equilíbrio, como em 2024. E em 2026, né, o superávit que era de 1% na meta, caiu para 0,25%. Então, nota-se uma vontade muito grande do governo em gastar. E nota-se essa vontade em gastar sem uma sinalização de redução de despesas. E quando a gente enxerga essa tragédia no Rio Grande e a gente sabe que o governo tem que gastar, a União tem que ajudar, todos nós temos que ajudar e entender a necessidade desse gasto. Mas é um gasto que teria que ser feito com muita propriedade, com muita responsabilidade, tendo a certeza de que o dinheiro está chegando na ponta de quem precisa e não passando pela intermediação política que faz com que os recursos desviem, que os recursos desapareçam e que os recursos tomem um rumo que não o bem-estar da sociedade, mas sim o bem-estar dos partidos, do caixa dos partidos, ainda mais em ano de eleição, e dos programas de poder de partidos e de políticos. Portanto, gente, esses foram os grandes acontecimentos da semana, que fechou com uma inflação medida pelo IBGE, o IPCA, o índice oficial, de 0,38%. Cadê essa inflação de 0,38%? Acumulada no ano, a inflação está... Deixa eu pegar a inflação aqui, minha colinha.
em 1,8% e em 12 meses 3,69%. Mas é uma inflação que só não foi menor porque na pesquisa, né, são pesquisados 9 grupos. 7 dos 9 grupos apresentaram alta. O destaque para a inflação, de novo, alimentos e bebidas, mas o destaque maior nesse mês de abril foi saúde e saúde pessoal, né? Saúde e cuidados pessoais, por causa ainda do aumento dos medicamentos a partir de 31 de março. Isso ainda está impactando na inflação. Mas a gente está vendo que a inflação está piorando, preço de combustível subindo, no supermercado agora, esse desabastecimento dos produtos do Rio Grande do Sul, que é muito importante no agro, e aí nós estamos falando também de arroz, nós estamos falando de carne bovina, nós estamos falando de carne suína, então isso pode ter, nós estamos falando de leite, isso pode ter um reflexo no preço de alimentos. E a gente vai ficando por aqui, desejando toda a solidariedade do mundo aos gaúchos. É isso.